Momento delirante. As mitagens mais opressoras. Parte 1. O senhor não foi capaz de reagir armado, tendo esse treinamento. Por que eu ou o Lessa, que não temos treinamento com uma arma, ficaremos mais seguros com uma arma dentro de casa? É só você não comprar arma. É muito simples. Mas tem um grupo que, pelo menos nos últimos meses, o senhor não tem atacado e o senhor não fala mal. São os banqueiros. Por que o senhor não fala mal de banqueiro? Nunca? Eu nunca ataquei banqueiro. O banqueiro é uma profissão que está aí, ó. Quem quiser dinheiro vai buscar no banco. Se eu conseguir arcar com esses juros altíssimos, vai lá, pô. Ninguém é obrigado a pegar dinheiro no banco. O deputado Bolsonaro... Deixa eu terminar, gente. Calma. Não precisa dessa intolerância. O deputado Bolsonaro... Vou pedir que eu conclua, presidente. A palavra está assegurada do deputado Glauber Braga para o deputado conclusão. Bolsonaro está dizendo aqui, eu fui respeitoso na minha fala, dialogando com os convidados, tendo a oportunidade de mostrar pontos de vista diferentes. O deputado Bolsonaro ele faz questão de aqui atrás de mim falar, isso é ridículo, né? Talvez porque o deputado Bolsonaro não tenha ainda tido a oportunidade de saber nem quando é a eleição para presidente da Câmara dos Deputados para vir votar no próprio pai. Então ele tem alguma dificuldade em poder saber, no tempo e no espaço, o que é o respeito à diferença. Eu não vou entrar, deputado Bolsonaro, nesse tipo de agressividade que você e o seu pai se tratam na sua família entre vocês. Eu espero que aqui nessa comissão... É tratamento comissão, de macho, não é tratamento de fresco, não. Eu espero... Calma, presidente. Antes na Austrália surfando do que defendendo bandido, como foi o caso da Dilma Rousseff, o pessoal fez aqui. Antes na Austrália surfando do que vindo aqui no Conselho de Ética querer dizer que o cuspe do João Willis, deputado Jair Bolsonaro, foi expressão de liberdade. Então, na verdade, meus caros, o PSOL, ele pinta uma coisa e faz outra. Então é um partido que não tem qualquer moral para falar nada, e quem dera se outros deputados tivessem faltado, talvez a vontade do povo tivesse sido feita e o deputado Jair Bolsonaro eleito. Mas como a gente sabe que ele mesmo não estava pedindo voto por ocasião dessa eleição, e a gente espera que em 2018 virá uma boa resposta na urna, inclusive espero que o PSOL aceite democraticamente esse tipo de questionamento, eu espero que todos aqueles do PSOL que falem que vão sair caso... Que eles cumpram, né? Porque a Dilma Rousseff falaram, né? Quando eu vou sair do país, quando a Dilma Rousseff e o Sobreviver não saíram, que eles cumpram isso, quem sabe em 2018. Silêncio, por favor. Já terminaram o grito de guerra de vocês? Posso começar? Posso começar? Olha lá, acompanhe meu tempo, por favor. A prova de que o Escola Sem Partido é necessário são os próprios estudantes da União da Juventude Socialista. Olha o número dos estudantes da União da Juventude Socialista. Ali tem um senhor de uns 60 anos pelo menos. Eu vi estudante da União da Juventude Socialista xingando aquele senhor, mandando ele calar a boca. Você tem o respeito. Muito menos escola sem partido. Presidente, eu tenho certeza que nenhum deles, como o Marco Feliciano, Jade, deixa eu falar, como o Marco Feliciano... Deixa ele falar, respeita. Se coloca no seu lugar que você não é o presidente daqui. Presidente, eu peço que o senhor recompõe meu tempo. O que é mais incrível, e agora eu vou me ater ao tema do Escola Sem Partido, porque a Karina falou por 10 minutos, o Catatal falou por mais 10 minutos, e ninguém falou de Escola Sem Partido. A Karina falou
professor em sala de aula e jogar contra a escola sem partido. É isso que eles fazem. Eles pegam a escola sem partido e jogam contra a escola sem partido. Já que a Karina perguntou onde estava o MBL, e eu não sou do MBL, então eu posso falar com isenção, onde estava o MBL quando o Alckmin fechou a escola? Onde estava a União Nacional dos Estudantes quando a Pátria Educadora cortou 10 bilhões de educação? Cadê? Pode ser escravo. Pode ser escravo. Eu vou encerrar minha fala. Responde! Só que fica aqui um conselho para cada um de vocês, estudantes marxistas, socialistas. O Escola Sem Partido já é uma realidade no Brasil. Gostem vocês ou não. Se preparem que daqui um dia vai ser no PAISOL. Escola Sem Partido já. Depois o tempo vai ser recomposto. Eu acho que pela ordem, eu tenho que defender a minha honra aqui. Pela ordem, sim. Eu tenho que defender a minha honra. Pela ordem, sim. Não precisa discutir Obrigada, paralelamente. Excelência. Porque Vossa Excelência falou de mim depois que terminou a comissão na sexta-feira. Eu saí daqui, fui interpelada por jornalistas que me perguntaram assim... Vossa Excelência sou eu, no caso. Sim, Vossa Excelência. Ah, sim. Mas quem estava falando é outro. Não, mas foi Vossa Excelência. Vossa Excelência estava comigo aqui a manhã inteira, não tocou no assunto. Eu nem sabia do que se estava falando de mim nos corredores do Senado. Quando eu saí, uma jornalista me chamou e disse assim: o que a senhora tem a falar sobre a denúncia? Eu falei: que denúncia? A denúncia do senador Lindenberg de que o presidente, o juiz que mandou prender o marido da senadora Gleisi é seu orientando. Aí eu falei: mas peraí, o crime é dele por ser meu orientando ou o crime é meu por orientar? Porque eu não estou entendendo. Só que o fim de semana inteiro foi repleto de ilações que a senadora Gleisi corroborou hoje no plenário e agora reiterou, no sentido de que eu poderia ter algo a ver... Conclua, senadora. Não, é muito sério, Excelência. Não, conclua. Não, nesse momento, não. É muito importante. Eu tenho que defender a minha honra e a honra do juiz. Advogado. Está aqui para defender essa honra dela, não. Essa senhora não. Eu estou. Essa senhora não. Aqui não. Aqui não. Não podem fazer ilações a respeito da minha honra. A senhora pode fazer as ilações que quiser. Não, mas veja. A palavra está com a doutora Janaína, mas eu quero que ela conclua. É rapidinho, Excelência, é rapidinho. O problema é o seguinte: as pessoas medem as outras pela própria régua. Como os petistas têm vassalos e não orientandos, como eles têm vassalos, eles acreditam que os outros professores também exigem que as pessoas se ajoelhem. Os meus orientandos são juízes, promotores, advogados, pesquisadores das mais diversas orientações ideológicas. Eles nunca se submeteram a mim, eles nunca me deram uma satisfação a não ser da própria pesquisa. Porque o meu papel na universidade é formar pessoas de cabeças livres. Por isso é que eu tenho inclusive orientandos petistas e os respeito. Agora, os senhores estão me medindo conforme a régua dos senhores. Conclua. Que exigem que as pessoas sejam vassalas. É com isso que eu quero acabar nesse país. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar a minha fala a Karina Vitral. Karina, você representa a UNI, União Nacional dos Estudantes. Quantos estudantes você representa hoje? Fale no microfone para ficar registrado, por favor. 7 milhões. 7 milhões de estudantes. Universitários. Universitários. Você estuda? Sim, eu falei aqui. É que eu não estava economia. Presente, eu cheguei mais tarde. Não posso repetir. Economia na PUC de São Paulo. Perfeito. Você leu o programa Escola Sem Partido? Li. Então você é exatamente aquilo que nós estamos aqui procurando. Alunos que leem 5 linhas e não conseguem decodificar nada. Você é exatamente o exemplo daquilo que nós estamos falando, de alunos que vão para a escola e são doutrinados em todo tipo de assunto, menos no assunto que aqui lhe foi prometido. Podem gritar, não vão me calar, fascistas, não vão me calar. Aprendi com vocês aqui. Aprendi com vocês. Voltando ao assunto. A Karina representa aqui nessa comissão hoje, senhor presidente, nada mais, nada menos do que a herdeira e uma viúva de recursos públicos.
Eu falo com conhecimento de causa sobre a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que embolsou o dinheiro público e até hoje não consegue explicar para onde foi o dinheiro público. Detalhe, essa senhorita presidente que aqui está na mesa, ela passou quase 3 meses, todos os dias dentro desse parlamento, foi até questionada se ela estudava ou não, em reuniões com o PCdoB, com o PSOL, e não apenas dentro da casa, como em restaurantes, isso foi divulgado pela imprensa. Quando nós iniciamos o debate da CPI da UNE, que infelizmente não caminhou no país, eu recebi mais de 100 cartas de diretórios acadêmicos, de centros acadêmicos, diretórios estaduais, dos jovens dizendo que não conseguem sequer emplacar uma chapa para ir para a votação, porque eles são tolhidos do direito de transitar. Se o jovem que sai do estado de Goiás para ir votar no estado do Rio de Janeiro não for pactuado com o PCdoB ou com a UNE, ele é proibido de entrar dentro do ônibus. E se ele chegar lá e votar contra, ele tem que voltar a pé para a casa dele, porque eles inibem o aluno de entrar dentro do ônibus. Eu tenho documentos, senhora Karina Vitral, eu tenho documentos, e não é de uma pessoa nem de duas, são de várias. Quando Vossa Senhoria assinta tais palavras, a senhoria mente, porque tem um monte de gente nos assistindo pela internet. O nosso país é um país democrático, num país democrático as eleições são diretas. O presidente da UNE, ele é eleito de maneira direta, eleição direta? Onde? Certeza. Quando, não são os delegados que votam. Sim, mas os delegados são eleitos de forma direta. São delegados, então é de forma direta. Não, isso não é democracia. Por isso eu queria estar aqui no momento que ela falou, para que eu pudesse refutar, porque eu conheço muito bem a UNE, estudei sobre isso, enfrentei a tirania da UNE com os seus alunos, os seus asseclas, enfrentei aqui ameaças do Partido Comunista do Brasil, enfrentei ameaças de outros partidos aqui, ameaças gravíssimas, senhor presidente, gravíssimas. E essa senhora que aqui está, esteve aqui por 3 meses, em nenhum minuto sequer me procurou para a gente conversar. Os asseclas, os líderes partidários, ela veio, não tem como a gente fazer um conchavo, matar essa CPI. E quando eu disse que não tinha, simplesmente morreu o assunto. Pena que esse aqui não é o nosso debate, que eu queria lhe encontrar era numa CPI. Aí eu iria lhe tratar como bem deveria ser. Mas, como esse não é o assunto aqui é o seguinte, Karina. Se você não consegue decodificar uma página que tem 5 linhas, não consegue entender o que aqui está, porque não há crime nenhum ali nesses deveres, você mostra como está nos nossos alunos, nossos universitários, que ao invés de se formarem em intelectuais, se tornam meros fantoches dos partidos de esquerda que existem no nosso país. A cultura marxista-leninista está impregnada. Nós falamos isso aqui em todas as reuniões que nós temos de Escola Sem Partido. O que mais me deixa irritado é saber que você, que representa a União Nacional dos Estudantes, nunca fez nada para gritar contra o que fez o governo anterior. Contra esse vocês gritam, vocês esguelam e fazem de tudo. Onde estava a UNE, por exemplo, em 2006, quando a Pátria Educadora perdeu 10,5 bilhões de reais, que eram 10% do nosso PIB, do orçamento anual? Onde estava a UNE que não foi para a rua se manifestar? Onde estava a UNE em 2009, quando houve a reforma ortográfica, que para mim foi um retrocesso na língua portuguesa, simplesmente dizendo que a língua portuguesa era muito rebuscada, ou seja, era escorreita demais, era perfeita demais, e isso era como se fosse a forçação do alto clero, da elite branca sobre os mais pobres. Destruíram a língua portuguesa. Onde estava a UNE? Onde estava a UNE quando arrancaram as matérias de OSPB e Educação Moral e Cívica das escolas, que tirou todo o civismo dos nossos alunos? Uma educação falha, querida Karina, uma educação fraca, querida Karina, ela é pior do que um assassinato em massas. Se houvesse seriedade no nosso país, pena que não há, se o nosso país fosse diferente, os indicadores da nossa educação seriam motivos de passeata nas ruas, e isso liderados por você, que é presidente nacional da USTAN. Mas isso não acontece. Isso não acontece por quê? Porque não são os interesses naturais, não são as coisas que você gostaria de pensar. Olha como estão. A educação mata aos poucos, a educação mata a cidadania do cidadão. A educação mata os sonhos do cidadão, a falta da educação. Uma educação falha e fraca como a que nós estamos tendo no nosso país. E a UNE deveria se encabeçar disso, deveria ir para cima disso, mas infelizmente não vai. Para terminar, senhor presidente, infelizmente nós sabemos que esse projeto terá dificuldade de ser aprovado em plenário por causa das lutas de esquerda que nós temos aqui dentro. Os deputados não vêm para a comissão, quando vêm é para fazer o seu pequeno deboche e vão embora. Só que agora, o que eles não esperavam é que houvesse uma reação da sociedade. Se não, ainda que não seja aprovado isso aqui dentro da Câmara dos Deputados, os pais estão na rua, as mães estão na rua, estão indo para as escolas, estão questionando os professores, estão colocando os professores dentro do seu pequeno quadradinho que extrapolaram. Eu tenho aqui na minha mão o Estatuto da UNE. Para conseguir isso aqui foi difícil.
Eu tive que ter acesso à assistência jurídica da Câmara para conseguir o Estatuto da União Nacional dos Estudantes. E aqui diz assim no artigo 1º, no seu caput: a União Nacional dos Estudantes, com sede no Rio de Janeiro, na rua tal, no número tal, com subsedes tal, é uma associação estudantil sem fins lucrativos, sem filiação político-partidária, livre e independente de órgãos públicos e governamentais, entidade máxima de representação de todos os estudantes de graduação dos estabelecimentos de ensino superior do país. Isso aqui é verdade, Karina. A UNE não tem filiação partidária nenhuma. A UNE não tem interferência nenhuma de órgãos públicos governamentais. Vá contar piada em outro lugar. Muito obrigado. Caralho, o maluco é brabo. Porra! O pastor Silas Malafaia. E, Tony, deixa eu dizer uma coisa pra você. Rapaz, mas que turma desunida é essa, rapaz? A tua turma, cadê o cara? Tinha que estar aqui, rapaz. Cadê o Jean Willis? Ele tinha que estar aqui, rapaz. Caramba! O projeto 5002, de autoria da deputada Érica Cocai. Érica Cocai. E também de Jean Willis, é uma afronta à família, porque um garoto de 12 anos, ok? Tem o poder, segundo os interesses superiores da criança, a decidir a mudança de sexo. Basta para isso a ajuda da Defensoria Pública. Agora, o que eu acho a incoerência da turma que ela representa é que eles, o PT, é contra a maioridade penal e para 16 anos. Mas um garoto de 12 anos já sabe que pode mudar de sexo, como se fosse uma mudança de camisa ou de roupa, de uma coisa irreversível. É uma intromissão do Estado na família. Eu conheço, tá? O artigo 5º, ok? O parágrafo 1º, que fala sobre isso. Inclusive, a mudança de sexo até para adulto tinha que ter um acompanhamento psicológico, porque não é uma coisa de brincadeira. É uma coisa muito séria. E a verdade... Puta miséria. Deixa eu tirar esse troço daqui. Sai! Pronto. A questão, minha gente, é que um garoto de 16 anos não pode responder criminalmente. Mas um de 12 pode, certo? Pelos interesses superiores da criança. Eu não sei que interesse superior da criança é esse. Eu queria entender o interesse superior da criança, buscar ajuda na Defensoria Pública e contra os pais. E vou dizer aqui, a ideologia de gênero, minha gente, o jogo, olha, é uma afronta, mudando aqui, é uma afronta ao Congresso Nacional, que mandou retirar tudo que tem respeito à orientação sexual e a gênero, e que eles, o governo, está colocando, porque querem para o município, é para pegar a criançada de 0 a 10 anos, para ensinar homossexualismo, Tony. Isso é conversa fiada. E outra, e esse negócio que o camarada nasce o quê? Seres assexuados. Você nasceu, o que você é? Não sei. A escola vai me ensinar o que eu vou ser. Eu não sei qual é a minha preferência. Repito aqui, a criança quando nasce tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência, não é babuzeira. Essa aqui há uma ideologia, gente. Escuta, Max, que depois o seu amiguinho Angel, que concluiu o trabalho dele, o que é que eles perceberam? Que o último reduto de autoridade é a família. Então vamos detonar esse negócio. É isso aqui. Tem que detonar a família para uma elite política mexer com uma massa de informes. É uma ideologia. Isso não é uma brincadeirinha. E é uma afronta à família, um garoto de 12 anos. Se o projeto da deputada e o projeto do Jean Willis dissesse que uma pessoa maior de 18 anos, após passar por procedimentos psicológicos, decidir mudar de sexo, eu ainda ia ter que respeitar, é maior de idade. Agora, uma criança, o que está escrito no projeto, né, buscando os interesses superiores da criança, que conversa é essa?
contra o pai, um menor. Quer dizer, então, que um defensor público pode... Quem é defensor público para saber os interesses superiores da criança? Quem é ele? Como é que é esse negócio? Isso é uma afronta. Nós estamos aqui falando... o discurso é bonito. O discurso é muito bonito. É muito lindo. Nós não estamos aqui para proibir nada. Nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. O que está em jogo é a história da civilização humana. O que está em jogo, homossexualismo sempre existiu. Nós sabemos disso. Eu não estou aqui para citar a Bíblia, não. Agora, a maioria tem que ser respeitada. Vim dizer para cá que uma ministra deu uma canetada a favor de alguma coisa, então eu vou sugerir a deputada Érica Cocai para fazer uma PEC, ok? Para mudar o artigo 226, parágrafo 3º. Sugiro a deputada a fazer uma PEC para mudar o que está escrito aqui, ok? E pela última vez, porque não é possível, meu Deus, isso não é alemão nem francês. Pelo amor de Jesus Cristo, não precisa ser jurista, não precisa ser doutor em português. Eu vou citar pela última vez o que está aqui, ó. Ó, é isso aqui. O que vale é isso aqui. Negócio que juiz deu canetada, pode dar canetada para o que quiser. Eu quero saber isso aqui. É a Constituição. Então, eu vou aqui sugerir a deputada Érica Cocai, que está aqui. Deputada, faz uma PEC para mudar isso aqui, ó. Parágrafo 226, artigo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Isso aqui é Constituição. Faz uma PEC. Olha, vou dar até a sugestão da PEC. Ih, rapaz, virei jurista aí. Vou dar a sugestão da PEC, ó. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre pessoas como entidade familiar. O negócio é ser aprovado aqui dentro. Ok? Eu pergunto aqui, vou repetir, tem que repetir porque a hora passa, outros deputados chegaram. De onde vem a escola pública? Da reforma protestante. De onde vem a proteção da vida e direitos humanos? Do modelo judaico-cristão. É a sociedade, ela está permeada disso. Ok? E se amanhã aqui no parlamento tiver uma maioria de ateu, se ele tiver aqui, ele está representando os ateus, ele vai colocar no bojo das leis alguma coisa em relação a isso. E outra, nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. Ok? Não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. E essa historinha de homofobia, ok? Essa historinha de homofobia, quem define o que é homofobia não é ministro do STF. Quem define o que é homofobia é a psiquiatria. E o que a psiquiatria diz? Temos que ir lá na fonte da ciência. Quem é que define a homofobia? É o pastor, por algum acaso? É o deputado gay, por algum acaso? É o ativista? É a psiquiatria. O indivíduo tem uma aversão a um homossexual que quer matar, que quer bater, que quer agredir. Isso aqui é homofobia. Agora, no Brasil, opinião virou homofobia. Gostaria de falar que opinião não é crime. E gostaria de falar, se estamos numa sociedade para todo mundo pensar a mesma coisa, é ditadura da opinião e ditadura do falso consenso. Ok? Nós estamos aqui para contraditórios, sim, senhor. Só que quem são rotulados de fundamentalistas, retrógrados, e eu queria agora dar uma nomenclatura, porque nós não rotulamos eles de nada. Mas eles nos rotulam, homofóbicos, fundamentalistas. Eu queria dar agora um rótulo e até dar uma sugestão aos deputados. Quando alguém chama isso, gostaria que vocês, porque eles é que estão nos rotulando, nós somos os equilibrados, eles são os desequilibrados sociais. Para encerrar. Acho que a senhora esqueceu de ler o que a senhora escreveu. Artigo 8º. Vamos lá. Artigo 8º. Toda pessoa maior de 18 anos poderá realizar intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as de modificação genital ou tratamento hormonais integrais, a fim de adequar o seu corpo à sua identidade de gênero autopercebida. Agora segura aí. Parágrafo 1º. Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento informado da pessoa adulta e capaz. Não será necessário, em nenhum caso, que qualquer tipo de diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico ou autorização judicial ou administrativa. Eu gostaria de informar que entre o que a deputada está falando, que existem, palavras dela, está gravado, procedimentos no Ministério da Saúde
nos hospitais, tem gente há não sei quanto tempo esperando. Isso é o que ela está falando hoje. Aqui está a lei. Aqui está a lei. Agora, para vocês entenderem... Ah, Jesus. Cadê? Olha aqui, escuta essa aqui. Escuta essa. É dela. Artigo 5º. Com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º, que é a mudança, deverá ser efetuada através dos seus representantes legais, com a expressa conformidade da vontade da criança ou adolescente, agora segura, levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Ah, mamãe. Quando, por qualquer razão, escuta essa, senhores, a interferência do Estado na família. Quando, por qualquer razão, só sai. Quando, por qualquer razão... Quando? Ei! Vamos continuar. Jair. Deputado Jair. Quando? Deputado Jair Bolsonaro. Deputado Jornal. Vamos encerrar a nossa reunião. Quando? Só vou terminar, porque eles são bons para falar e péssimos para ouvir. Quando, por qualquer razão, escute, isso, eles não suportam o contraditório. Quando, aqui, é a lei que ela fez e que vai ser derrotada aqui. Quando, olha aqui, senhores, quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Isso aqui, sabe o que é o nome disso aqui? Canalice. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É a tentativa de tirar, é um plano ideológico dos esquerdopatas para tirar a autoridade dos pais e da família. É esse que é o jogo, senhores. Ok? E eles não suportam. Cai fora, porque não tem argumento. Eles fazem na surdina e depois na maior cara de pau, são dissimulados. Vem aqui dizer, não é isso? Não é, tá aqui, ó, quebrou a cara, para vocês verem como é que eles são. Ok? Deus, termino. Tony, diferenças vamos ter. Ok? Você, vou te ser honesto, tem muita diferença, você sabe disso. Mas vou te respeitar mais, porque você está aqui no debate, recebendo uma contradição, e teus pares fugidos, teus pares escondidos, teus pares correram. Cadê eles aqui para te ajudar? E depois eles querem, na caneta do juiz, senhores parlamentares, isso é sério. É uma ofensa a vocês ver o juiz dar uma caneta como está lá agora. Preste atenção, o PPS pede para que o procurador-geral encaminhe ao Supremo, para o Supremo definir o que é homofobia. E o procurador aceitou e encaminhou ao Supremo. Vai ser na caneta de novo? Isso é muito sério, gente. O parlamento estão botando de joelho. Nós não podemos aceitar isso, senhores. O parlamento não pode ficar de joelho. Tem medo de juiz? Tem medo que vai fazer alguma coisa? Então faça. Vocês vão entrar para a história como alguém que deixou um legado, que não tem medo e não é covarde. É a atribuição desse parlamento. Leis é com vocês. Essa conversa que o parlamento demorou 10 anos não é da conta do Supremo. O Supremo é guardião da Constituição. É guardião da lei. O Supremo não foi feito para fazer leis. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito e à autoridade do Poder Legislativo. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Já deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Acabou!